Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton Salvo Júnior e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje no episódio 45 eu vou te dar uma dica para que você possa construir cada vez mais esse resultado rumo à sua promoção. Hoje nós vamos falar basicamente no episódio de hoje, mais 3, os principais erros que as pessoas cometem quando elas utilizam o DMAIC para fazer os seus projetos de melhoria. Então nós vamos discorrer sobre esse método para que você possa fugir desses erros, não cometê-los, para que seja mais fácil você atingir resultados quando utilizá-lo no seu dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho uma série de revelações importantes para você e eu não tenho dúvida que vai agregar bastante valor ao teu dia a dia. Vamos começar então. Primeiramente, o que é o método DMAIC, pessoal? Assim como o PDCA, o MASP, o 8D, um método é um caminho para se atingir a meta. Então, eu costumo utilizar muito o método DMAIC, que ele tem mais detalhes em relação ao PDCA. Dentro de cada fase você pode utilizar uma série de ferramentas, desde as mais simples, dependendo da qualidade do seu problema, até as mais complexas para que você possa resolver. Vamos dar uma passadinha rápida, reforçando cada fase do DMAIC, para que você que não tem tanta similaridade ou quem já tem possa entender qual é o objetivo de cada fase do DMAIC, que são 5. A primeira fase do DMAIC, como o próprio nome, é o definir ou define. Qual é o objetivo dessa fase, pessoal? É definir com precisão o escopo do projeto ou o escopo da melhoria. O que nós queremos dizer aqui nessa fase? Para que você realmente restrinja o tamanho do seu projeto, para que ele não fique muito grande, para que ele não gaste tanto tempo, porque todo projeto ele precisa, mesmo que inicialmente, ter alguns ganhos rápidos. Então, quando você determina um escopo mais fechado, a chance que você tenha de resultados mais rapidamente, mais rápido, é muito bom. Então, o primeiro ponto é você realmente, na fase Define, definir o tamanho, o escopo do seu projeto. Em segundo, é a fase Medir. O que é a fase Medir? É determinar a localização ou foco do problema. E aí a gente começa a medir o foco daquele problema que nós determinamos o escopo, tentando estratificar até um pouco mais para que a gente tenha realmente uma qualidade de foco na realização do tema que está sendo abordado. Na fase analisar, a gente vai determinar as causas de cada problema prioritário. Então, a fase analisar do DMAIC, você identifica a causa raiz do problema. Nós não terminamos a fase analisar se nós não encontrarmos a causa raiz dos problemas. Então isso tem que ser caracterizado. Uma vez que a gente encontrou a causa de cada problema prioritário, que nós definimos como problema prioritário na fase medir, nós vamos então explorar a fase melhorar, ou improve em inglês, que é propor, avaliar e implementar soluções para cada problema prioritário. Então, quais são aquelas soluções mais adequadas em relação àquela causa raiz? Uma solução que seja eficaz no sentido de resolver aquela causa raiz, que seja relativamente simples de ser implementada no dia a dia, que não demande muito dinheiro e nem muito tempo. Então, essa equação em relação a buscar a melhor solução é tarefa da fase melhorar. E a fase controlar, garantir que o alcance da meta seja mantido ao longo prazo. Uma vez que eu encontrei a causa raiz na fase analisar e dei os remédios para solucioná-la na fase melhorar, na fase controlar eu preciso garantir que essa causa raiz ela não venha mais a perturbar o nosso projeto. Aquelas soluções elas sejam mantidas ao longo do tempo pelas pessoas e pelo próprio processo e garantia da qualidade através das auditorias. Então basicamente, um resumo rápido em relação às 5 fases do DMAIC. Ele foi desenvolvido, ele foi criado por essa pessoa chamada William Smith, que trabalhava na Motorola em 1986,
e ele foi considerado aí o pai do Seis Sigma quando criou esse método que tem muito mais detalhamento do que o PDCA. O PDCA é o pai de todos. Então ele foi com mais detalhes tirado do PDCA para que pudesse ter uma capacidade de aprofundamento de análise e solução de problemas. O DMAIC, basicamente, ele é voltado à redução a projetos Lean Six Sigma, principalmente Seis Sigma. O Lean veio logo depois, mas basicamente Seis Sigma, para que você possa reduzir os custos através da melhoria da qualidade. Pessoal, isso é muito importante ser destacado. Não existe volume de dinheiro maior a ser reduzido quando você automaticamente melhora a qualidade do seu produto. Então, ele veio a ser desenvolvido lá na Motorola com esse aspecto a princípio. Embora o DMAIC hoje ele possa ser utilizado para qualquer tipo de melhoria, não só da qualidade, mas como produtividade e outros tipos de redução de custo, ele a princípio ele foi introduzido para melhorar a qualidade do produto e assim obter resultados enormes, milhões de dólares em relação à redução de custo. Eu vou te mostrar a princípio. Então, ele tem uma associação com o nível Sigma. Então, quando nós fazemos um projeto de melhoria, principalmente para melhorar a qualidade, o objetivo é que a gente, através da melhoria da qualidade e redução da variabilidade, a gente vá aumentando o nível Sigma, de 2 até chegar a 6. Então, para que você tenha ideia, a maioria das empresas hoje trabalham na faixa de 3 Sigma, que significa 99,73% das peças dentro do especificado. Então, a princípio, quando a gente fala para alguém que não tem tanto conhecimento em relação à qualidade nas empresas, acha que 99,73% de peças dentro do especificado parece algo bom. Mas será que é algo bom realmente? Quando a gente olha os diversos níveis Sigma e a gente fala que a grande maioria das empresas está em 3 Sigma, e nós vemos que 3 Sigma significa quase 67 mil ppm, né? Ou seja, 6,7% de scrap ou de peças fora do especificado, que custa por volta de 25% em relação a custos da não qualidade sobre o seu faturamento. Ou seja, quem tem um nível Sigma de 3, e é a grande maioria das empresas no Brasil, tem por volta aí de 25% de custo de não qualidade sobre faturamento. Significa o seguinte: a cada 100 mil reais faturado, 25 vai para a lata do lixo por problema de má qualidade no produto, envolvendo retrabalho e tudo mais. Então, isso é muito sério e fez com que a Motorola, desde a década de 80, começasse a migrar para um processo Seis Sigma, no qual a gente vai reduzindo a variabilidade com a aplicação do DMAIC e no desenvolvimento de projetos, fazendo com que uma linha que tenha um nível de 6 Sigma, ela tenha somente aí 3,4 produtos fora do especificado a cada milhão produzido, que dá menos de 1% aí de custo de não qualidade. Então, olha a responsabilidade que o DMAIC tem quando utiliza algumas ferramentas dentro das 5 fases do DMAIC para que realmente a qualidade melhore significativamente. Então, essa é uma grande diferença em relação ao PDCA, porque o seu poder das ferramentas utilizadas em cada fase, inclusive com algumas ferramentas estatísticas, desde as mais simples, quando o problema é simples, até de complexidade média, se o problema for médio, e quando é mais pesado, ferramentas com mais poder estatístico, uma condição de redução de custo enorme, como vocês podem ver através dessa tabela onde mostra aí os custos da qualidade que nós temos sobre o faturamento em função do nível Sigma que nós temos do processo. O foco do DMAIC qual que é, pessoal? O foco do DMAIC é desvendar essa forma, né? Y é função de X, o Y é representado sobre o nosso problema. É o que a gente quer descobrir, é a causa raiz do problema. E ele é sempre função de algumas entradas. A gente até brinca com aquele seriado do CSI, onde
haviam diversos detetives e investigadores tentando solucionar o problema. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que foi assassinada, que é o Y, quem é o causador desse assassinato? Quem que é o assassino que cometeu aquele crime? Então, esses são a alusão investigativa do Green Belt ou do Yellow Belt para que resolva essa equação. E é uma analogia que a gente sempre faz, como você estivesse construindo uma receita, por exemplo, de um bolo de cenoura. A qualidade do seu bolo de cenoura, de preferência quando ele é bom, ele é função de algumas variáveis no processo. Ele é função da quantidade e da qualidade de farinha que você coloca, da cenoura, da receita, da quantidade de açúcar, se é meio no olho, se é pesado, quantidade de canela, ovos e assim por diante, né? Se você realmente quer ter uma boa saída e sabe que ela é função de uma série de entradas, você precisa caprichar nos produtos que estão entrando. Então a saída é sempre proporcional às suas entradas. E aquela máxima, né, pessoal? Se entra porcaria no processo, vai sair porcaria. Se eu entro com porcaria em relação aos meus ingredientes para fazer qualquer tipo de receita, a receita em relação à qualidade e sabor no final não vai sair tão bom. Então essa aqui é a analogia e o foco do Six Sigma quando tenta, através de um processo investigativo, analisar aquelas variáveis, aquelas poucas variáveis que têm influência no Y ou na sua saída. Então, já falamos, né? Se a saída é proporcional às entradas, por exemplo, o tempo de espera de um cliente, ele é função do quê? Da experiência do atendedor, do número de linhas de telefone disponíveis para os atendentes. Dependendo do horário do dia, você pode ter mais ocorrências ou não, época do ano e assim vai. Por exemplo, a resistência à solda por fricção no equipamento, ela é função que da força de contato entre as duas partes a serem soldadas. Por exemplo, é função da temperatura de soldagem e é dependente também da corrente elétrica. Então, são aí saídas, resistência em função de algumas entradas, que são parâmetros de processo, versus saída, que são parâmetros de produto. Algum outro Y, por exemplo, o rendimento de um disjuntor é função do que? Da matéria-prima, daquele disjuntor que está sendo construído, dos operadores envolvidos na sua construção, o tipo de equipamento envolvido, no método de teste e assim por diante. Então aqui é para que você tenha uma ideia da equação Y função de alguns X que o DMAIC tem como objetivo o foco de investigação. Tá? Então, falado isso, a gente vai entrar um pouquinho agora nos principais problemas. Ainda um pouquinho mais sobre DMAIC. Nós temos então aquele efeito funil. A partir do momento que nós vamos desenvolvendo as 5 fases do DMAIC, desde a fase definir, medir, analisar, melhorar e controlar, a gente vai reduzindo a quantidade de variáveis de entrada que podem influenciar na saída, que é o nosso Y. Por exemplo, nós iniciamos um projeto muitas vezes com todas as variáveis e muitas vezes tem de 30 ou mais variáveis de entrada X, a princípio suspeitas. Quando você vai para a fase medir, você faz a primeira limpeza em relação às variáveis de entrada. Então, de 30 ou mais já cai entre 10 e 15. Quando você chega na fase analisar, você tem aí de 8 a 10. Na fase melhorar, de 4 a 8. E, na verdade, você vai controlar de 3 a 6. De preferência por volta de 3. Então, através desse processo de afunilamento, fase a fase, você vai jogando fora de forma criteriosa algumas variáveis de entrada para que no finalmente você fique realmente com poucas variáveis que têm efeito na saída. Isso dá de 2 a 3, no máximo 4 variáveis. Eu procuro trabalhar com de 2 a 3, que tem mais impacto sobre a saída e dá um resultado significativo. Então esse aqui é o chamado efeito funil. E qual é a fase
do DMAIC que vai filtrando cada uma dessas quantidades de variáveis de entrada. Então no finalzinho aqui você tem simplesmente as variáveis de entrada que são críticas, por volta aí de 3 no máximo. E nós temos um roadmap, né, para que a gente possa desenvolver o método DMAIC dentro de cada uma dessas 5 fases. Existe um roadmap, existe um sequenciamento de ferramentas que são utilizadas para cada objetivo que a gente mencionou no primeiro slide, do que é a fase definir, da fase medir e etc. E muitas vezes essa quantidade de ferramentas, que chega muitas vezes entre 30 e 50, assusta um pouco o Belt. Então aqui, pessoal, começa o motivo do nosso conteúdo de hoje, que é comentar as primeiras falhas, os primeiros equívocos, os primeiros erros que os Green Belts ou Yellow Belts eles cometem mesmo com treinamento e mesmo alguns Green Belts mais experientes. Isso eu costumo observar semanalmente quando tem apresentação de projetos e eu acompanho por volta de 6 apresentações por semana. Eu percebo uma série de equívocos que muitas vezes eles no desenvolvimento eles não conseguem perceber. E o primeiro está aqui. As pessoas têm o roadmap, eles sabem o passo a passo que tem que seguir do método, só que na verdade eles não seguem. Eles querem muitas vezes por ansiedade tocar aquele projeto, muitas vezes com a ajuda de alguma outra pessoa que também tem alguns vícios. Então o primeiro erro em relação ao DMAIC que eu chamaria a atenção, principalmente para aqueles que estão começando, mas aqueles que também ainda não têm aí mais de 10, de 15 projetos realizados, que siga o roadmap, que siga o passo a passo em relação ao método para que nenhuma ferramenta fique de fora e você evite de pular alguns passos importantes de cada fase que vai custar caro para você lá na frente. Então, anota aí o primeiro erro, é de você não seguir um roadmap, não seguir o passo a passo por algum tipo de ansiedade, alguma ansiedade que você queira de chegar ao resultado mais rapidamente. Então aqui está o nosso primeiro erro. O nosso segundo erro do DMAIC, pessoal, é desenvolver um projeto fora do seu escopo de trabalho ou do seu chefe. Então muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de dentro da sua área de trabalho levantar alguns problemas que você enfrenta no seu dia a dia para você atingir as suas metas ou dentro da sua área de atuação do seu chefe. Às vezes a sua área até tem problemas, mas não tem problemas tão significativos do que uma área ao lado da sua que responde para o seu chefe. Então, o grande objetivo do DMAIC é que ao longo do tempo ele seja usado de forma inconsciente para qualquer tipo de problema, né? Desde aqueles mais simples que você possa rapidamente seguir pelas 5 fases e resolver, aquele que você realmente precisa de forma estruturada e detalhada seguir passo a passo do roadmap. Então, o segundo erro é quando no afã de querer fazer um projeto, muitas vezes as pessoas ficam procurando projetos em outro departamento, né? Achando que no seu departamento não tem problemas. Então, pessoal, fique muito atento para que você possa ter patrocínio do seu chefe e para que ele realmente patrocine cada vez mais e abra o olho em relação a você, precisa resolver e achar oportunidades dentro da sua área de atuação e principalmente dentro da alçada do seu gestor, para que você resolva esse problema com sucesso e ele possa tirar um peso das suas costas. Então, muito cuidado quando você for procurar oportunidades. E sempre esteja treinando, pessoal. Sempre esteja, após o término de um projeto, já pegue outro para que você possa ir praticando e ficando cada vez mais craque na solução, na análise e solução dos problemas. Então, cuidado quando você for pegar projetos que não estão no seu escopo ou do seu chefe. Tente não fazer isso porque você vai ter problemas e você vai ter pouco apoio do seu chefe em relação a isso. E eu tenho certeza que existe uma série de problemas dentro da sua área de atuação, do seu chefe, que possa ser resolvido
com aí o DMAIC. Então esse é o nosso segundo erro. O terceiro erro que eu percebo no DMAIC, pessoal, é não desenvolver um business case com o champion do processo. Então quem que são os champions do processo? São os gestores daquele processo, gestor da produção, ou gestor da qualidade, ou gestor de processo, principalmente os gerentes e supervisores da produção, principalmente os gerentes da produção. Esses caras estão lotados de problema. E muitas vezes, aquele estudo de caso para valorizar aquele problema, até para que o próprio gestor tenha a sua percepção mais acurada do tamanho do problema que ele tem em mãos, a gente acaba perdendo essa oportunidade, deixando passar um projeto importante e, consequentemente, não tendo nenhum líder para tentar resolver. Então, como que se desenvolve um business case, um estudo de caso, você apoiando o champion, que é o dono daquele processo? Realmente fazer uma boa declaração, uma boa descrição do problema, né, que está ocorrendo naquela área. Definir qual é a meta em relação àquele problema. Um problema é sempre algo indesejável que diferencia onde você realmente precisa chegar versus onde você está. Então, qual é a declaração, qual é a descrição daquele problema, qual é a meta, qual é o ganho resultante daquele projeto? Quanto você pode calcular em termos de ganho, qual é o retorno? Então, de que forma que as áreas de contabilidade podem te ajudar a mensurar aquele ganho em relação àquela meta que foi resolvida? Quanto que, por exemplo, as vendas poderiam aumentar, as despesas, os custos operacionais? Qual é o âmbito, qual é o escopo de atuação? Quais são as restrições que aquele belt, que aquele responsável por aquele projeto vai ter no seu dia a dia? Qual é o suporte que aquele gestor, que aquele champion deve dar a esse projeto para que ele possa realmente seguir na frente sem muitas barreiras? Então, o business case ele vem antes da construção do project charter, né, da carta de projeto. Porque um bom business case faz com que não somente o champion, mas como as outras pessoas da sua área ou da sua empresa, ele possa valorizar e dar apoio porque ele é significativo em termos de retorno financeiro. Então isso é muito importante, dedicar um tempo para fazer um bom business case, um bom estudo de caso para que aquele projeto ele tenha apoio não só do champion, mas das pessoas envolvidas e você tenha muito mais chance de destacar quando estiver desenvolvendo esse tipo de projeto. Então, esse é o terceiro erro do DMAIC que a gente está comentando hoje. O quarto, pessoal, é falta de um champion ou ter um champion com pouca atuação. Então, muitos projetos eles começam sem um champion, somente com o líder do projeto. Ou ele tem um champion, mas o champion ele tem pouca atuação. Então, é importante você entender o papel do champion num projeto de melhoria contínua. Então, qual que é a função do champion? O champion geralmente é um gestor, é um gerente, é o dono de um processo no qual você que está tocando o DMAIC vai propor melhorias para ajudá-lo. Que inclusive você lá atrás já sentou com ele, já desenvolveu o business case. Então, qual é o papel do champion? Qual é o papel do champion? O papel do champion primeiramente, não é um especialista no DMAIC, não é especialista em ferramentas Six Sigma. Então, não é esse o papel do champion, ok? O papel do champion, né? O interesse é uma pessoa que tem interesse, geralmente um gestor que tem interesse em melhorar os seus processos que são críticos, aqueles processos que estão dando mais dor de cabeça para ele, que estão tendo mais perdas, mais problemas de qualidade, menos produtividade. Então, aqueles processos mapeados, o gestor, que é o champion, ele tem interesse de resolver aqueles problemas. Portanto, ele tem que ter interesse de resolver através de um líder de projeto que usa o DMAIC, melhorar e deixar os seus processos mais robustos, principalmente aqueles que são mais críticos. Ele precisa ter tempo disponível para reuniões semanais. Então, pelo menos uma reunião por semana, de meia hora que seja,
ou no máximo de 15 em 15 dias, acompanhar o cronograma de realização e de avanço do projeto fase a fase. Então ele tem que ter tempo para acompanhar e cobrar, inclusive, o líder de projeto. E acima de tudo, a grande responsabilidade do champion é remover barreiras que estejam impedindo o responsável pelo projeto e que está usando o DMAIC de fazer avanços, né? Ele precisa tirar barreiras da frente, porque muitas vezes no desenvolvimento de projeto, barreira é o que não falta. Então, quando você não tem um champion, ou você tem um champion que não está tão comprometido porque você não fez um business case que eu acabei de falar lá atrás, bem detalhado, ele não vai te dar muito apoio. Então, tome muito cuidado na hora que você for seguir com um projeto para que você tenha um champion, para que você tenha um gestor que tenha interesse na melhoria do seu processo e que você seja uma pessoa que tenha apoio desse cara para tentar resolver os problemas. Então, aí está um quarto erro que eu quero destacar para você. Vamos lá, o quinto erro do DMAIC. O quinto erro é a pessoa ou o líder do projeto que está usando o DMAIC, ele está mais preocupado aí com a excelência ou com a utilização daquelas ferramentas estatísticas, mas ele está descuidando da frequência. Pessoal, tenha sempre em mente o seguinte, né? Algumas pessoas, em função da quantidade de ferramentas, têm sempre, muitas vezes, duas preocupações, né? Ou duas atuações. Algumas vezes veem essa quantidade de ferramentas e ficam apavoradas porque ainda não sabem onde colocar, onde lançá-las no seu projeto. E algumas querem utilizar aí uma overdose de ferramentas estatísticas. Então, muito cuidado em relação a seguir metodicamente o roadmap. Se tiver algum green belt, algum black belt que possa ajudá-lo nessa jornada, seria interessante, mas nesse momento, o que é mais importante é que você tenha frequência, que você tenha cadência no desenvolvimento de cada fase, entendendo qual é o requisito de cada fase, o que é esperado dentro de cada fase e quais são as ferramentas dentro de cada fase que você possa utilizar com muita simplicidade, com muita humildade, mas que tenha uma cadência, que tenha frequência. A qualidade do projeto que você vai executar vem depois de muito tempo, às vezes depois de vários projetos realizados. Então não fique preocupado inicialmente de caprichar ou ter um resultado muito expressivo da primeira vez, porque nem sempre isso vai acontecer. Então, preocupe-se em namorar, estudar o processo passo a passo, mas que você vá caminhando e fazendo avanços frequentes. Então, nesse caso, principalmente nos primeiros desenvolvimentos, a frequência ela vem na frente da excelência do projeto. É você estar estudando, você estar implementando as ferramentas, coletando dados, fazendo testes, reunindo com o champion, reunindo com a equipe e avançando num processo de conhecimento e aprimoramento contínuo do DMAIC. Então esse é o que você precisa se preocupar, se preocupe mais com a frequência do que com a excelência. Então está aqui o quinto erro para você. O sexto erro, pessoal, é confusão entre uma abordagem Lean e uma abordagem Six Sigma. No passado, essas coisas eram diferentes. Essas abordagens eram feitas por gestores diferentes. Como são ferramentas diferentes, né? Com uma abordagem diferente, mas complementares, elas acabaram aí, mais no final dos anos 2000, se juntarem, tá? Mas as pessoas ainda têm muita dúvida quando que eu uso, quais são os projetos e quais são as ferramentas que eu uso Lean ou quando eu uso Six Sigma. Então eu vou te dar uma ajuda para que você possa entender um pouco mais esse tipo de abordagem. Então, quando que você usa o Lean? O Lean basicamente é para que você ganhe velocidade. Então falou Lean, lembra de velocidade, de a peça cruzar rapidamente o processo de fabricação. Então, desde a abertura de ordem até a entrega do cliente, ela tem que passar rapidamente. Então, a grande função do Lean é, através da remoção do desperdício, através das atividades que não agregam valor, fazer com que a peça cruze rapidamente o processo. Então, é velocidade. E já o Six Sigma é diferente. O objetivo do Six Sigma é, frente àquelas operações que ainda se mantêm no processo e que o Lean não conseguiu remover, qual daquelas que são importantes, que agregam valor, mas tem uma variabilidade ainda muito alta.
Então você pode ver através desse mapa que nesse fluxo de valor, a função do Lean basicamente é identificar as etapas que não agregam valor e fornecer ferramentas para a sua eliminação. Então, ela tira uma etapa e em função de você remover uma etapa que não agrega valor, você diminui o seu lead time. Então, você cruza todo o processo de fabricação numa velocidade mais rápida. E aí as operações que ainda se mantiveram, que agregam valor, mas de repente você precisa melhorar a capacidade através da redução da variabilidade, então você aplica o Six Sigma para que você tenha aí uma variabilidade menor naquelas atividades que restaram ainda no processo. E muitas vezes, quando você melhora a capacidade das etapas que agregam valor, você pode, consequentemente, substituir uma atividade posterior porque você melhorou a capacidade anterior. Eu tenho um exemplo claro para você numa empresa que eu trabalhei que tinham 3 retíficas. Retífica grosseira da haste, retífica semi-acabada da haste e retífica acabada da haste. Nós eliminamos uma dessas retíficas a partir do momento que a gente reduziu a variabilidade das 2 últimas que ficaram. Então, quando a gente conseguiu aí melhorar a capacidade do processo através da redução da variabilidade, a gente conseguiu remover uma operação. Então, de 3 retíficas, passamos a usar só 2 retíficas. Então, para que você realmente grave o Lean através da eliminação do desperdício, ele tenta fazer com que o processo fique mais rápido. E o Six Sigma, através da eliminação ou da redução da variabilidade, ele faz com que o processo fique melhor. Então o Lean deixa mais rápido, né? E o Six Sigma deixa melhor. Então essa conjugação é uma conjugação poderosa. Falando ainda em relação ao Lean e o Six Sigma, o Lean, por exemplo, você tem aqui uma distribuição aqui de um tempo de ciclo, por exemplo, onde você tem uma média e você tem uma variabilidade. Quando você aplica o Lean, você reduz a média desse tempo de ciclo de um patamar para o outro, mas você ainda mantém a variabilidade. Então você deixa muitas vezes um processo mais rápido porque você diminuiu o tempo médio de ciclo de uma peça, só que a variabilidade continua a mesma. Qual a função do Six Sigma? Imagine que antes você tem uma média, mas você tem uma variabilidade dessa curva de Gauss azul bem aberta. E depois que você aplica o Six Sigma, você mantém a média, mas você tem uma curva muito mais fechada, com muito menos variabilidade. Então aqui você vê um deslocamento da média, mantendo a variabilidade. Aqui você vê que a média foi mantida, mas a variabilidade foi reduzida. Então está aí a função bem clara e a abordagem que tem o Lean e o Six Sigma, ok? Para que você realmente consolide essas informações. E um último exemplo em relação ao 6º erro, que é entender realmente a abordagem Lean Six Sigma, você pode ver por aqui. Aqui é o tempo de produção de uma peça, você vê a variabilidade aqui em verde, então você pode ver que tem uma média aqui por volta aí de, sei lá, 46, 48 segundos, mas uma variabilidade bem alta. Quando você aplica o Six Sigma, que é essa linha azul, você mantém a mesma média, mas você tem uma variabilidade muito menor. Então antes você tinha uma alta variabilidade e um alto tempo. Depois do Six Sigma você continua com alto tempo, mas com uma variabilidade muito menor. Com o Lean Six Sigma, ou seja, quando o Lean atua logo depois, você mantém a variabilidade do processo final, que é o vermelhinho, mas você conseguiu baixar o tempo médio da casa aqui de, sei lá, 38 para menos aqui de 10 segundos. Então, um primeiro passo é reduzir a variabilidade e um segundo passo é reduzir a média. Então, variabilidade, Six Sigma, média em termos de velocidade, Lean. Então, aí está uma diferença para você gravar e saber realmente diferenciar um do outro. O 7º erro, pessoal, que as pessoas costumam cometer no DMAIC é a utilização de dados históricos não confiáveis. Então, o DMAIC é sempre uma decisão baseada em dados. O Six Sigma, você toma a decisão baseada no comportamento e variabilidade dos dados. Então, esses dados precisam ser confiáveis. Então, muito cuidado quando você for pegar dados históricos, porque muitas vezes eles só vão servir para você
como uma referência. Então, a grande maioria você precisa fazer um plano de coleta de dados, que a gente vai falar daqui a pouco, para que você possa realmente coletar aquele dado de uma forma mais eficaz, para que não haja tanto erro e você possa decidir em relação a dados corretos, dados reais. Então, muito cuidado quando você vai utilizar dados históricos, porque você pode tomar decisões erradas. Então, está aí o 7º erro. Então, muitas vezes, no afã, na ansiedade, naquela velocidade de pegar aqueles dados que estão lá e já sair analisando, as pessoas muitas vezes vão ter que fazer um retrabalho lá na frente, porque aqueles dados que foram coletados pela ansiedade daquela pessoa que está desenvolvendo o DMAIC, tomou como base e eram dados históricos e não eram confiáveis. Então, muita atenção em relação a esse 7º erro. O 8º erro, pessoal, é pouca quantidade de dados para definição de baseline ou análise estatística. Então, se tem uma coisa que a utilização do DMAIC leva em conta nas ferramentas estatísticas é média. Então, ele não se importa muito com a média, mas com a variabilidade. Então, você precisa ter uma quantidade de dados razoáveis para que tenha uma consistência estatística. Muitas vezes a gente vai ver média, a gente vai ver desvio padrão, vai ver intervalo de confiança da média. Então, essa quantidade de dados não precisa ser muito, mas se você pegar uma quantidade muito pequena, você vai ter aí uma área de ruído, que a gente chama, em torno da média, e vai dificultar você entender se de repente duas médias são diferentes ou elas são iguais. Então, muito cuidado em relação à quantidade de dados para que você possa definir aí o baseline do seu projeto ou para que você possa tomar alguma decisão. Então, eu tenho uma tabelinha que mostra mais ou menos quantos dados que você precisa para calcular uma média, entre 15 e 20 dados. Quantos dados você precisa para calcular um desvio padrão, entre 25 e 30 dados. Quando você vai fazer uma carta de controle, entre 25 e 30 dados, o CEP. Quando você vai fazer um histograma, por volta de 60 dados. Aí tem outras ferramentas um pouquinho mais chatinhas, que somente quem fez Greenbelt tem o conhecimento, que é o Boxplot, né? A caixa de dados, no mínimo 20 dados. Quando você calcula a CP/CPK, que é a capacidade, quando a variável é contínua, mensurável, de 40 a 50 dados. Quando você tem aí um CPK por atributo, quando você tem uma análise de proporção de defeituosos, tem que ter pelo menos 500 dados e pelo menos 5 defeitos, para que você tenha realmente uma proporção e não caia em algumas armadilhas, chamada aí paradoxo de Simpson, por exemplo. Então aqui, de uma forma bem simples, qual é a quantidade de dados mínima que você precisa coletar para que você tenha consistência estatística e que você realmente não seja atraído aí por esse fenômeno que a gente chama de ruído, que muitas vezes aumenta quando a quantidade de dados é muito pequena. Então você não consegue separar, por exemplo, a média e o intervalo de confiança se você tiver uma quantidade muito pequena de coleta de dados. Então, de uma forma simples, as principais estatísticas estão aqui que a gente utiliza e uma quantidade de dados razoáveis para que você não caia em algum tipo de erro. Então aí cuidado com esse 8º erro aí para quem utiliza o DMAIC. O 9º erro, pessoal, é coleta de dados sem fazer um plano de coleta de dados. Então isso aqui é muito comum a gente observar. Aquela pessoa que realmente não vai considerar dados históricos, ela vai começar a coletar alguma tomada de tempo, por exemplo, ou você vai coletar um dimensional de uma peça no processo e você não faz um plano de coleta de dados. Plano de coleta de dados não é uma planilha que você anota as informações, pessoal. Eu vou falar daqui a pouco o que é um plano de coleta de dados, mas imagina a seguinte situação que eu vejo muito comum acontecer na produção. A coleta de tempo de setup. Então você pergunta para as pessoas qual é o tempo médio de setup, e elas falam sempre um número redondo, né? 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 15 minutos. Só que a primeira coisa que eu pergunto para ela é o seguinte: você anota o tempo de setup? 90% fala que não anota, mas os 10% fala que anotam. Nesse caso específico, eu pergunto, tá bom, que hora que começa o tempo de setup e que hora que termina o tempo de setup? Né? O tempo de setup, por definição,
é o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote posterior. Se essa definição não está clara e descrita, a pessoa que vai coletar aquele dado vai pegar o dado errado. Então, por isso que é importante o planejamento de coleta de dados. O que tem num planejamento de coleta de dados, pessoal? Tem o seguinte: qual o dado que será coletado? Quem que irá coletar, mesmo que seja o estagiário, né? Que mais? Qual é a descrição desses dados, né? É um dado contínuo ou é um dado atributivo? Qual será a frequência de coleta de dados, né? Eu vou pegar o dado a cada peça produzida, eu vou pegar de 5 em 5 minutos, eu vou pegar uma vez por turno, 5 vezes por turno, uma vez por dia, uma vez... Qual é a frequência? Qual é a unidade de medida? Né? Se for tempo, por exemplo, eu vou pegar em minutos, em segundos, em horas, né? Qual é a precisão da medida? Aonde ele será registrado? Onde eu vou registrar esse dado, né? Que é uma planilha de coleta de dados, ou um checklist, ou uma folha de verificação, que muitas vezes a gente chama. E por que ele será coletado? Precisa explicar o motivo que nos leva a coletar aquele dado. Então, para que as pessoas possam coletar, elas precisam ter esse plano detalhado para que a chance de coletar um dado errado seja minimizada. Então está aqui aí o plano de coleta de dados, que é o 9º erro. Bom, aqui é um exemplo para vocês de uma folha de verificação que é composta dentro do plano de coleta de dados por um defeito atributivo. Então aqui, por exemplo, já existe pré-formatado essa folha de verificação, que nesse caso em específico checa a presença de bolhas em para-brisas, e esse tipo de folha de verificação ele serve para mensurar o quê? Qual é a localização dessas bolhas? Qual é a quantidade de bolhas que está aparecendo? Qual é a forma das bolhas? Qual é o tamanho? Então isso ajuda em função do formato, da quantidade, da concentração de um lado ou de outro do para-brisa, se assemelhar mais a algumas variáveis que podem estar impactando nesse efeito, que no caso é bolha. Então aqui está a folha de verificação como exemplo, que faz parte do plano de coleta de dados. A partir do momento que eu planejei o que eu ia pegar, eu chamo no meu plano de coleta de dados essa folha de verificação na qual as pessoas lançam esses dados. Então, tá aí detalhes para você do 9º erro do DMAIC. O 10º e final erro desse episódio, nos próximos eu vou fazer pelo menos mais uns 2 episódios de erros comuns, é iniciar principalmente as pessoas que estão iniciar com projetos complexos, pessoal. Então procure principalmente nos primeiros 3, 4 projetos, principalmente os 3 primeiros, pegar projetos de menor complexidade, com escopo realmente bem definido, para que não fique cansativo, para que você não gaste muito tempo e fique com dificuldades de encontrar a causa raiz de um problema, ou que em função da complexidade você tenha que tomar bênção de muitas pessoas com interesse nos projetos que a gente chama de stakeholder. Então tente pegar um determinado problema dentro da área de atuação que você trabalha do seu chefe e que tem uma complexidade pequena ou um pouco mais baixo do que média, para que seja realmente escolhido esse projeto de forma assertiva. Então, o que é a complexidade dos projetos, pessoal? Um projeto Lean Six Sigma ele deve ter complexidade suficiente para que seja significativo para a empresa, né? Isso é importante realmente. Mas não deve ser tão complexo que não possa ser concluído de 4 a 6 meses. É no máximo 6 meses, pessoal. Então os projetos de grande complexidade, aí já envolvendo black belts, muitas vezes são de 1 ano, mas a grande expectativa, principalmente da gerência, é que um projeto seja concluído entre 3 e 6 meses no máximo. Então não pode ter realmente um escopo grande, não pode ser também de grande complexidade. Um projeto muito amplo pode ser desdobrado em diversos projetos menores que poderão ser desenvolvidos por outros candidatos. Então aí precisa fazer o que a gente chama de estratificação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui como meta desse projeto, reduzir 50% as perdas de produção por parada de linha na fábrica 1 até o final do ano. Então, para resolver esse tipo de problema,
foi feito aí através de uma análise de paradas de Pareto e depois criado aí uma árvore de estratificação. Então nessa árvore falou o seguinte: em 2011 perdemos 8.245 toneladas. Essas perdas subdividiram em 6.596 em falta de material, manutenção foi 577 toneladas, má qualidade do produto 989 e queda de energia 82 toneladas. Como má qualidade do produto é 12% e falta de material 80%, quebrou falta de material. Desses 6.596, 3.957 foram faltas de material comprado e 2.638 foi fabricado. Então, um é 60% desse valor e o outro 40%. Comprado tem uma parte nacional, tem uma parte que é importada. A falta de material fabricado tem uma parte que é catalisador, tem uma parte que é reagente. A parte de reagente que é maior, faltou material por falta de ordem de fabricação, outro porque atrasou a fabricação e assim por diante. A má qualidade do produto ocorreu porque a viscosidade foi elevada e assim nessa árvore de estratificação você pode selecionar no fim dessa árvore os projetos mais significativos para que sejam tratados com um escopo menor. Então, esse trabalho de estratificação, que é transformar um grande problema em problemas menores, é fundamental para que realmente não se gaste tanto tempo para se fazer e finalizar um projeto. Então, por exemplo, aqui, nesse tipo de desafio, eu consigo destacar aí 3 projetos que podem atuar em conjunto para que esse problema seja resolvido. Então, cuidado com a complexidade, porque isso traz um estresse, um desgaste para o belt, para a pessoa que está tocando, bem como aí gera uma expectativa grande em relação à gerência e as coisas começam a criar uma pressão e algo indesejável. Tá? Então esse aqui é o 10º erro. Então pessoal, vamos fazer um resumo da aula de hoje, que é o que você precisa ter cuidado para que você realmente consiga gerar resultados consistentes que sejam transformados em promoção e crescimento profissional, que é o objetivo desse canal. Então, um resumo da aula de hoje, pessoal. Os 10 maiores erros em relação ao DMAIC dessa primeira parte. Então, primeiro que as pessoas cometem é não seguir o roadmap, não seguir o método, não seguir o passo a passo, as ferramentas que devem ser utilizadas em cada fase ou pular fases. O segundo é desenvolver um projeto fora do seu escopo de trabalho ou do seu chefe. Então, muitas vezes, por falta de investigar a fundo as oportunidades que as pessoas têm dentro da sua própria área ou da área do seu chefe, acabam procurando projetos em outras áreas. Isso faz com que no decorrer do desenvolvimento desse projeto, você não tenha o patrocínio do seu próprio gerente, porque você está fazendo uma melhoria numa área que não é a dele. Então, muito cuidado em relação a isso. O terceiro é não desenvolver um business case com um champion do processo. O business case é onde você levanta aquela oportunidade e torna claro para o champion do processo que você vai trabalhar, bem como para a diretoria e os demais gerentes, que aquele projeto realmente é importante e ele merece atenção e suporte das pessoas envolvidas. Quarto é falta de um champion ou ter um champion com pouca atuação no desenvolvimento do projeto. Entendendo que a principal atuação de um champion é remover barreiras, não é um especialista em ferramentas ou um especialista no DMAIC, mas aquele cara que ceda tempo para que te acompanhe e possa te ajudar a remover barreiras no desenvolvimento desse projeto. O quinto ponto é a pessoa que fica mais preocupada com a excelência do que com a frequência. Então, imaginar e levar em consideração que, principalmente para quem está iniciando, a frequência de manter semanalmente o desenvolvimento do projeto, mesmo que através de pequenos avanços, entendendo o passo a passo do método, ele vem na frente da excelência. Então, muito cuidado com a sua cadência de estar desenvolvendo aí o passo a passo, semana a semana. O próximo erro, confusão entre uma abordagem Lean e uma abordagem Six Sigma. A gente diferenciou bem, que é a grande dúvida que as pessoas têm quando eu uso uma abordagem, quando eu uso outra. Então, o Lean faz com que você dê velocidade ao processo e o Six Sigma que você reduza a variabilidade. Então, são
abordagens diferentes, mas complementares, com ferramentas específicas para cada tipo de abordagem. Próximo erro, utilização de dados históricos e não confiáveis. Como você utiliza o Six Sigma ou o DMAIC para decidir em função de dados, você tem que realmente ter a certeza que aqueles dados eles estão corretos. Então, muito cuidado quando for buscar aí dados históricos que só vão servir para você como uma referência. Próximo erro, pouca quantidade de dados para definição de baseline ou análise estatística. Então, como você, durante o DMAIC, não está somente interessado em números puros, você quer muitas vezes analisar a média ou comparar médias, intervalo de confiança, comparar aí desvios padrões, você precisa ter uma quantidade mínima de dados para que você tenha consistência estatística. Eu te dei uma tabelinha lá atrás para que você possa aí coletar dados para algumas conclusões de uma maneira rápida e eficaz. Mais um ponto de erro que nós discutimos, né? Coleta de dados sem fazer um plano de coleta de dados. Então, toda vez que você vai coletar um dado na produção, seja ele qual for, ou mesmo no processo administrativo, precisa fazer um plano de coleta de dados. Quem vai pegar, como vai pegar, qual o tipo de instrumento, qual o tipo de medida, qual o tipo de precisão dos dados, por que está pegando, onde nós vamos anotar. Então, nós falamos isso em slides anteriores. E sempre iniciar com projetos aí que não sejam complexos, né? Fazer com que sejam extratos de problemas maiores para que você possa concluí-los de 3 a 6 meses. Então, esses aqui foram aí os 10 erros principais dessa primeira parte, para que você pudesse conhecê-los, saber como lidá-los, né? E ficar muito atento para que realmente eles não te peguem aí quando você estiver utilizando o DMAIC para resolver projetos de melhoria. Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da dica de hoje. E volto a afirmar que essa é uma habilidade importante, porque o método é o caminho para que você atinja a meta. Então, quanto mais você tiver experiência, mais rápido você vai ter resultados consistentes para que você tenha destaque e possa ter a chance de ser promovido rapidamente. Então, por favor, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, deixa os seus comentários, compartilha se você gostou desse vídeo com os seus colegas e se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, ok? Pessoal, muito obrigado. Esse é o SOS Supervisores, meu nome é Ayrton Salvo Júnior, eu ajudo aos supervisores líderes transformarem resultados consistentes em possibilidades de promoção e crescimento. Muito obrigado e até o próximo episódio.